Na maioria das vezes eu deixo que as pessoas decidam por mim. Eu não gosto de entrar em conflito, eu não gosto de discordar das pessoas. Eu não gosto muito de me posicionar para não ter que ouvir as críticas. Eu prefiro ficar na minha. Eu acho que eu faço de tudo para evitar a confrontação e a raiva. Eu realmente não gosto da sensação. Na verdade, às vezes eu não sei muito o que eu quero da minha vida. Eu não sei as minhas preferências, eu deixo que as pessoas decidam, para mim, tanto faz. Eu acho que eu sempre acabo cuidando de todo mundo. Eu não percebo que as pessoas têm o mesmo cuidado comigo. Eu escuto um monte os meus amigos, mas eu não percebo muito eles me escutando, e para falar a verdade, eu nem compartilho muito as minhas coisas, sabe? Eu tenho pavor de magoar as pessoas e saber que alguém ficou bravo comigo, eu não gosto dessa sensação. Eu me sacrifico pelas pessoas e eu não acho legal também ser egoísta, sabe? Eu faço mais do que eu deveria no meu trabalho, com os meus amigos, com meus relacionamentos. E quando eu vejo alguém mal, meu Deus, eu faço de tudo para ajudar essa pessoa, mesmo que eu precise pagar um preço caro, mas eu faço. E eu tenho uma parte que eu não gosto muito, mas eu fico muito desconfiado das pessoas. Às vezes eu acho que elas estão me enganando. Eu tenho um pouco de raiva de fazer tudo que elas querem o tempo inteiro. Às vezes eu paro e penso, será que eu não estou dando mais do que eu estou recebendo? Eu penso bastante sobre isso. Mas eu sei também que eu não peço pelas coisas e eu não gosto muito de cobrar as pessoas. Às vezes, as pessoas me pedem as coisas, eu não consigo falar para elas que eu não quero fazer, aí eu procrastino, eu erro, cometo umas falhas, sabe? Mas eu não realmente não consigo falar para ela que eu não quero fazer. Tem gente que me fala direto que eu não tenho ambição, que eu não sou muito ativo. E realmente, assim, se for para pedir promoção, coisa assim, passou longe. Eu não tenho perfil de vendedora, não me vejo negociando, sabe? Não faz meu perfil. Não falo muito sobre as minhas coisas, sobre as minhas conquistas e prefiro que as coisas sejam assim. Bom, gente, a gente vai entrar no esquema de subjugação e hoje eu tenho uma novidade, que a gente vai fazer uma aula expositiva. Eu vou abrir para vocês os meus mapas mentais. Eu gosto de fazer sempre uma coisa para mim, para o meu estudo, e eu vou colocar aqui o compartilhamento de tela para a gente entrar junto nesses aspectos e tu poder ter uma referência visual do que a gente está falando. Bom, gente, então eu vou ficar aqui no canto da tela e vou abrir para vocês esse mapa mental. Então já vamos começar com uma frase filosófica para a gente entender, antes de tudo, o porquê que a gente ter uma vida inteira subjugada a outras pessoas é muito nocivo para a nossa individualidade. Que aquele que deseja estar livre não venha desejar algo ou evitar algo que dependa dos outros, ou então ele está fadado a ser escravo. Quando a gente se submete aos outros, quando a gente submete os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos sonhos, a gente está escravizando e podando a nossa autenticidade. O problema de tudo isso não é que tu é uma pessoa boa e tudo mais. Isso não é um problema, isso é uma grande virtude. Só que quando isso está enviesado dentro da nossa personalidade, a nossa vida se torna aumentar desejos e sonhos embasados em outras pessoas por medo de concretizar os nossos, porque a gente tem medo de responsabilidade, de compromisso, de ter que enfrentar a vida e os obstáculos que demandam cada sonho e cada ambição que temos. No cerne desse esquema, existe um controle, existe uma passividade, e esse controle não é o seu próprio. É uma sensação de que os outros me controlam, de que a minha família, de que alguém me controlou, de que as minhas relações me controlam e eu não consigo me colocar. Eu tenho medo de tomar as minhas decisões, eu tenho medo de responsabilidade. O quanto uma pessoa que tem medo de responsabilidade tem capacidade para se virar no mundo? O quanto uma pessoa que tem medo de se colocar, de se impor, e não se impor de forma agressiva, mas se impor de forma assertiva, tem possibilidade de construir algo significativo ou de se encontrar com a sua verdadeira personalidade. O quanto uma pessoa que não consegue fazer a gestão do seu tempo para aprimorar o seu desenvolvimento ou para construir um futuro, vai poder dedicar um pouco de si para algo maior ou vai ficar muito tempo dedicando seu tempo para ajudar outras pessoas a realizarem os seus sonhos. Se o teu sonho estiver alinhado em ajudar o mundo, tá tudo certo. Agora, se você não tem ambição, você não sabe o que você gosta, colocar os teus desejos em outra pessoa não é coerente.
porque tu não sabe o que tu tá fazendo. A gente passa por problemas, as pessoas que estão próximas de nós passam por um problema e a gente tem a capacidade sim de nos adaptar sem perder a nossa essência, sem perder quem nós somos. Só que primeiro nós temos que nos encontrar com nós mesmos. E quando a gente se submete às outras pessoas por questões da nossa infância, por questões de aprendizado, por questões da nossa debilidade em relação à nossa maturidade, isso faz com que eu nunca me encontre com os meus verdadeiros desejos e ambições. Então, a gente vai partir para um olhar mais familiar, trazendo a psicologia, que era o que eu estava te falando agora há pouco. Então, os seus pais tentaram te dominar ou controlavam em todos os aspectos da sua vida ou em vários aspectos da tua vida. É claro que os pais, eles têm um dever de nos impor limites, só que existe uma poda da nossa autonomia, ou dos nossos desejos, que extrapola. E aí tu se torna uma pessoa muito podada, tu não se encontra com a tua originalidade, com os teus desejos, com as coisas que tu gosta, com a tua vontade, às vezes, de romper até com crenças familiares. Porque tu foi extremamente condicionado a ficar sempre nessa bolha. E tem medo que algo te aconteça de ruim, que tu seja rejeitado se tu sair disso. Teus pais te puniam, ameaçavam, ficavam irritados toda vez que tu pensava diferente deles, ou que tu fazia algo diferente deles. A tua subjetividade não foi reforçada e foi punida ainda por cima. Então, a sensação é que se tu fizer algo muito diferente disso que a gente do padrão do que as pessoas disseram para tu fazer, tu vai sofrer uma punição, uma rejeição. Algo que tu viveu na tua infância, tu passa para a tua vida adulta pensando que as pessoas que tu tá te relacionando hoje vão fazer a mesma coisa. E pode ser que tu tenha procurado pessoas com esse funcionamento, que tu esteja repetindo um padrão infantil dentro das tuas relações de hoje, que essas pessoas que se relacionam contigo tenham essa forma de se relacionar, de achar que elas estão certas e que tu deve respeitar as ideias delas, as opiniões delas e até as próprias diretrizes, as orientações que elas te dão. Como seu pai ou mãe não estava presente o suficiente ou não era competente o suficiente, você acabou tendo que cuidar do resto da sua família. Essa responsabilidade a gente também pode entender como uma entrega de si mesmo lá desde a infância para outras pessoas. Então, tu entendeu que a responsabilidade afetiva do teu irmão, da tua família, da tua mãe, do teu pai, era a tua responsabilidade. A criança, quando ela é criança, ela é muito emotiva e ela não entende raciocínios muito complexos. Ela entende, às vezes, que o pai ou a mãe ou alguém próximo está triste e que provavelmente ela tem culpa nisso, que ela fez algo de errado. Ela não sabe se ela fez algo de errado, mas o primeiro pensamento é o que que eu fiz para essa pessoa estar assim? E ela vai criando essa forma de enxergar o mundo depois. Seus pais o faziam se sentir culpado ou egoísta se não fizessem o que eles queriam. Seus pais se colocavam no papel de vítima. Eles cuidavam de todos e negavam as próprias necessidades. Os pais, com esse funcionamento, faz a criança se sentir culpada se ela não faz os desejos do seu pai ou da sua mãe. Essa culpa, como a gente estava falando, a gente passa para outras relações no futuro. Eu entendo que essas pessoas que eu estou me relacionando hoje, se eu não fizer o que elas estão me pedindo, vai acontecer de novo. Eu vou me sentir culpada, eu vou me sentir em falta com essas pessoas. E o que que eu faço com isso? Para não gerar esse sentimento, essa angústia, esse desconforto emocional, eu acabo cedendo e fazendo o que elas querem. Não sentiu que as suas necessidades, direitos e opiniões foram respeitados quando era criança. Tinha que tomar muito cuidado com o que fazia e dizia quando era criança, porque temia que seu pai ou sua mãe ficasse preocupado, irritado ou deprimido. Então, imagina a ansiedade que a criança tem por achar que o seu comportamento pode gerar um baita desconforto no seu familiar, na pessoa que ela ama, na família dela. Então, ela fica ansiosa, ela fica preocupada com o seu comportamento, com o seu erro, com a sua falha. Frequentemente sentia raiva dos seus pais por não lhe darem liberdade como as outras crianças tinham. Então, essa criança acompanhou a vida dos colegas acontecendo, ela acompanhou os outros se divertindo e ela não teve a mesma coisa, porque os seus pais impunham certas limitações exacerbadas e fizeram ela entender que ela não tinha tanta autonomia, que ela não podia frequentar esses lugares e que seria perigoso para elas. Alguns relatos, algumas pessoas falam dos pais falarem, se tu for lá depois, tu vai ver o que vai te acontecer, depois não diz que eu não te avisei, coisas nesse sentido, a autonomia fica prejudicada porque várias
interações ou até comportamentos, repertório comportamental que a gente diz na psicologia, ela ia adquirir através desse lugar que ela ia ir, essa convivência que ela ia ter, ela não tem, por causa dessa poda familiar. Então, aqui, mais uma vez, você poda totalmente sua identidade, não sabe quem é e não se conhece dessa forma, porque tu não tem oportunidade de se conhecer. Eu sempre posso escolher, mas eu devo saber que, se não escolher, eu ainda estou escolhendo. Então, quando a gente acha que a gente não está se posicionando, quando a gente acha que a gente não está pedindo nada, eu estou deixando para os outros escolherem, eu já estou escolhendo, que é me omitir, ou que é não me dar voz. Eu já estou escolhendo ser uma pessoa passiva na relação, eu já estou escolhendo ser uma pessoa passiva na vida. Eu estou escolhendo sim. Então é uma grande falácia, é uma grande mentira que nós contamos a nós mesmos que não estamos ou que não estamos fazendo escolhas nenhumas, ou que a gente não está atuando. Quando eu digo para uma pessoa que eu vou fazer uma coisa e eu não faço por alguma birra, porque eu já estou cansada, já estou sobrecarregada, eu estou sim atuando, eu estou sim sendo de uma certa forma agressivo, a gente diz que é uma agressão passiva, mas a gente tem comportamentos sim que estão acontecendo, a gente não está se omitindo, a gente pode estar gerando conflitos e não tendo coragem de dizer que estamos nos comportando dessa forma e que sim, isso gera uma certa discordância com essa pessoa. Como você vai saber que as pessoas realmente te amam se nunca frustrou elas? Isso é uma questão que, por mais que o teu lado diga, um lado teu diga assim, não, eu estou agradando essas pessoas e elas gostam de mim e tá tudo bem. Isso não tem problema nenhum. Uma parte tua tá achando que essas pessoas só gostam de ti por causa dessa pessoa que tu tá mostrando. E o dia que tu mostrar a pessoa verdadeira que tu é, elas não vão gostar. Por mais que nesse momento te pareça irreal isso, em algum momento isso vai se tornar um questionamento frequente na tua cabeça. Será que se eu frustrasse essa pessoa hoje, ela ia continuar comigo? Ou poderia aparecer uma crença bem absoluta de achar que se tu frustrar essa pessoa, ela não vai voltar mais. Se eu fizer isso, ela não vai querer mais ficar comigo. Ou ela vai ficar por um tempo chateada comigo, eu não vou tolerar. A tolerância é uma questão importante nesse esquema, que é a tolerância do mal-estar do outro. Eu posso aguentar a pessoa não estar bem por um tempo. E isso é muito importante. Essa nossa tolerância a gente tem que começar a cultivar. Depois a gente vai aprofundar nisso. Então eu crio um falso self, e como é que eu acredito que as pessoas vão gostar de mim com esse falso self? Eu vou acreditar que elas gostam deste falso self e não de mim. E aí então a gente vai para a consequência. Eu não quero ser eu mesma, não quero frustrar essa pessoa porque eu acho que ela me rejeitaria. Agora eu quero te puxar para tua consciência. Tu faria isso com um amigo teu? Ah, a pessoa não pode ir contigo. Tu vai deixar de gostar dela? Óbvio que não. Ou ela dizer que ela não gostou de uma situação, tu vai deixar de falar com ela? Óbvio que não. Tu vai continuar amando ela? Talvez tu precise de um dia, dois para refletir sobre o que aconteceu, mas essa amizade não vai terminar porque essa pessoa teve um comportamento que tu achou ruim, a não ser que seja uma ruptura da lealdade, da amizade, algo assim, ok. Mas questões sutis ou questões de desejos, eu gosto disso, não quero fazer isso, para mim isso aqui não tá legal, isso não é o suficiente para estragar uma amizade, para afastar uma pessoa. Isso a gente tem que entender, porque vou pegar a tua mentalidade, tu não vai deixar de falar com um amigo teu porque ele discordou de ti, muito pelo contrário, a pessoa que tem subjugação, ela é muito compreensiva. Então, a gente pode apostar que pessoas serão compreensivas comigo, sim. Para a gente fugir disso, nós temos que estancar esse nosso comportamento de deixar que as pessoas tomem as decisões por nós. A gente tem que entrar dentro do nosso maior medo. Qual é o teu maior medo de tomar essa decisão? Dentro da terapia, a gente consegue fazer com o paciente um questionamento socrático, que a gente fala, de ele entrar dentro da crença central, o que, que ele acha que vai acontecer. Às vezes está muito profundamente, a superfície não consegue enxergar. Mas quando tu entra dentro de uma crença de achar que se ele tomar essa decisão, algo muito catastrófico vai acontecer, ele pode se permitir se questionar se isso realmente, na racionalidade, pode acontecer. Por exemplo, um caso de uma menina que ela não queria dizer para sua família que ela tinha intenção de fazer outra faculdade e em outro país. E ela achava que ela ia perder o contato com os pais, que os pais não iam mais falar com ela, que ela ia perder todo o apoio, que ela ia ficar abandonada, que ela ia ficar sozinha, que ela não ia conseguir se virar longe de casa. Que se ela precisasse de ajuda, ela não teria esse recurso. E que se tudo desse errado, ela seria completo fracasso. Agora vamos pensar. Será que a família dessa menina ela realmente ia fazer isso? Será que essa família talvez pudesse
questionar no início as decisões dela, mas depois não ia se virar para se adaptar às decisões que ela tomasse, a gente pode perceber, através da racionalidade da pessoa, ela perceber que é um desafio enfrentar as decisões. Porém, é necessário, porque senão ela vai viver uma vida toda fazendo uma carreira num lugar que ela não quer, numa faculdade que ela não quer, por medo de encarar os desafios, por medo, às vezes, de um medo irreal, de um medo fantasioso, que se tu for confrontar as pessoas, as peças-chaves que estão montando o cenário catastrófico dentro da tua cabeça, isso não faz sentido. A pessoa vai te dizer que isso não é verdade. Então imagina tu construir uma vida embasada em fatos que não são verdadeiros, em relações ou significados de relações que não são verdadeiras. Então é muito importante a gente entrar dentro disso. Nós não, nós somos nossas escolhas. As nossas escolhas ditam quem nós somos. Se tu tá se questionando quem sou eu, tu é as tuas escolhas. Se tu escolhe ser passivo, então isso faz parte de ti. E tu pode não gostar disso. Tu pode não gostar disso e pensar, entrar em conflito interno. Eu gostaria de decidir mais por mim, mas o que eu percebo na minha realidade é que eu estou me tornando uma pessoa passiva, uma pessoa subjugada. E eu quero tomar outro rumo na minha vida. Eu quero tomar outras escolhas na minha vida. A minha escolha não é mais ser passiva, é outra coisa. Eu quero tomar uma iniciativa. E aí a gente começa a mudar o jogo. Ser livre não é fazer o que a gente quer. A gente cai muito nessa ideia de que ser livre é eu poder fazer o que eu quero a hora que eu quero. E ser livre não é isso. Ser livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer aquilo que se pode. O que que isso quer dizer? É que quando a gente faz só o que a gente quer, a gente é escravo dos nossos prazeres, ou da nossa inércia, da nossa economia mental, de eu me entrego aos prazeres e também não quero fazer nada. Eu quero ficar na cama, eu quero ficar dormindo, eu quero ficar sem precisar me esforçar para as coisas. Isso é tu se entregar para os teus prazeres. Tu tá escravo deles. Então tu só muda de senhor. Tu vira escravo dos teus instintos. A liberdade é tu querer fazer algo e saber que tu tem um poder de dominar o teu eu animal para fazer aquilo virar realidade. É tu querer tomar a decisão de se tornar alguém mais decidido na vida, saber que vai ter responsabilidades e consequências, mas que tu tem capacidade para fazer isso, que tu vai enfrentar os teus desafios, isso é liberdade. É tu decidir algo e conseguir concretizar independente das circunstâncias. É tu saber que dentro de ti pode ter a capacidade de buscar recursos internos para lidar com as situações. Isso é liberdade. A liberdade não é eu poder fazer tudo o que eu quiser, a hora que eu quiser, mas é eu me comprometer com algo e fazer aquilo acontecer, porque eu dominei algo que é o meu maior senhor, que é os meus instintos. Se tu tá subjugado a alguém, pode ter certeza que teu instinto de subjugação, de medo de se colocar, de falta de coragem, de covardia, de perda de autonomia, é o teu eu animal falando mais alto. Quando a gente se apodera disso, começa a tomar um comportamento diferente, a gente começa a reagir, a vida começa a responder de forma diferente também. E aí tu quer fazer uma viagem, tu quer se programar o teu futuro, como é que tu vai fazer? Tu vai ter que renunciar, tu vai ter que fazer renúncias e o teu eu animal vai ter que engolir sapo. Por exemplo, se tu quer fazer uma viagem e precisa economizar uma grana, tu vai ter que economizar por um tempo e dizer que tu não pode comprar superficialidades nesse momento, que tu vai ter que fazer economia de um lado, ou que tu vai ter que deixar algumas coisas que tu fazia para outro momento, mas tu vai ter que gerir isso de uma forma adequada para isso acontecer, senão nunca vai acontecer. Se tu tem uma vontade de abrir um negócio, tu vai ter que te comprometer com todas as fases desse processo. E tu vai ter que saber que em vários momentos tu vai querer procrastinar, tu vai ter limitações, tu vai ter barreiras, vai ter dificuldades, e o que a gestão do teu eu animal vai ter que falar mais alto, tu vai ter que puxar as tuas virtudes para conseguir fazer isso acontecer. Então, a partir desse momento, quando a gente começa a reagir, a nossa vida começa a entrar nos trilhos da nossa própria identidade, personalidade, desejos e tudo mais. E aí vem um ponto importante que esse esquema, e muitas pessoas também têm, que é a questão de ajudar as outras pessoas. E é muito bonito tu ajudar as outras pessoas, ainda mais se está dentro do teu projeto de vida. Ajudar as outras pessoas pode ser a tua maior ambição de vida, e isso é extremamente genuíno. Só que quando tu não sabe o que tu quer da tua vida e tu usa a vida dos outros para te autorrealizar, isso não tá legal. Porque tu não sabe
exatamente o que tu deseja. Tu não tem concretizado dentro de ti. O problema de tu viver os sonhos dos outros é que tu faz isso por falta de responsabilidade, por falta de compromisso contigo mesmo e medo de te responsabilizar. É muito fácil ajudar alguém que quer fazer um grande projeto, porque eu vou lá e ajudo pontualmente e ela fica com toda a responsabilidade depois. Eu te ajudo nisso. Depois, que bom que teu negócio está fluindo. A tua responsabilidade ficou contigo, mas a minha cadê? Eu te ajudo pontualmente naquilo, porque depois eu lavo as minhas mãos. Ou eu te ajudo, mas quem dá a cara, quem se expõe realmente não sou eu. Eu só ajudei alguma coisa, e enquanto a minha vida ficou estagnada, eu fiquei parada. Eu não olhei para o meu futuro, eu não olhei para as minhas coisas, eu usei da vida dos outros para não olhar para mim. E isso é um grande erro. Então aqui já vem uma outra frase de Pitágoras: ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la. Quando a gente almeja ajudar outras pessoas, a nossa ajuda, ela pode ser uma ajuda inteligente ou uma ajuda que não é tão inteligente. Quando eu auxilio alguém e eu não ensino ela a conseguir desenvolver autonomia, eu não estou realmente ajudando. Talvez eu estou criando uma pessoa débil ao meu lado. Quando a gente se empenha em ajudar alguém, é promover a autonomia dessa pessoa, é ajudar, fornecer ferramentas, mas não é levar a carga para ela. Porque, no final das contas, quem só dá tudo pronto, se sobrecarrega no final das contas e vive apagando incêndio dos outros, achando que é uma pessoa muito boa. Só que, no final das contas, estamos criando pessoas sem capacidade de desenvolver autonomia. Também é importante lembrar isso porque muitas das pessoas se envolvem com os problemas dos outros e acham que isso é ser altruísta. E é muito bom ajudar. Só que até que ponto isso não é uma distração de mim mesmo? Até que ponto eu não estou cultivando algo que vai me gerar um baita incômodo, porque essa pessoa vai ficar sempre dependente de mim. Então, ao mesmo tempo que eu não gosto de depender das pessoas, eu não gosto de dependência, eu não acho bonito dependência, mas eu crio dependências nas pessoas. Outra frase de Pitágoras é que ninguém pode carregar as dores e os sofrimentos de outra pessoa, de outrem. E eu queria que tu parasse para refletir profundamente nisso. Ninguém sabe exatamente o que a outra pessoa está passando. Se tu tivesse aqui, nesse lugar que eu estou agora, sentada nesse mesmo lugar, tu não ia ter as mesmas sensações que eu tô tendo. Porque eu estou vivendo esse momento baseado em toda a minha história de vida. Eu tenho muitas memórias, eu tenho muitas reflexões, e tu também teria as tuas. Se tu tivesse vivendo esse momento aqui, seria completamente diferente. Quando alguém te conta uma história de sofrimento, tu não tem como sentir o que ela tá sentindo. Tu tem como ajudar na medida do possível, mas tu não tem como sentir o que ela sente. Ela sentiu com base nas experiências que ela teve, com base nas pessoas que passaram pela vida dela, com base nas construções mentais que ela teve. Não tem como tu ter essa mesma percepção. É uma ideia que pode te deixar preso ao sofrimento dos outros. Mas se tu parar para pensar na realidade, tu não tem como saber exatamente o que ela está sentindo, a não ser fornecer uma ajuda de qualidade. Então a gente termina esse esquema. No próximo vídeo a gente vai entrar em sinais perigosos de relacionamentos e como a gente sai disso. Eu tenho certeza que tu já começou a pegar mais ou menos o movimento mental que a gente tem que fazer de reação. Mas a gente vai falar de alguns pontos pontuais de como sair desse esquema e os relacionamentos que te prendem nisso. Isso é super importante. As nossas relações, no geral, não só afetivas, românticas e tudo mais, mas as relações que a gente tem com o mundo, com as pessoas, elas perpetuam padrões, porque é através das relações que a gente tem um atrito. Quando a gente está sozinho em casa, nada vai acontecer. Mas através de uma conversa com outra pessoa é que eu vou começar a questionar sobre as minhas verdades. Quando alguém aparece com um ponto diferente, para me questionar, que eu começo a repensar sobre todas as coisas que eu pensei. Então, quando a gente está em contato com as outras pessoas, é que a nossa verdadeira possibilidade de amadurecimento aparece. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!